Olha, o Salmo 127 é um poema bem antigo, super curto, mas que, nossa, fala de umas coisas que mexem com a gente até hoje, né? Tipo, trabalho, segurança, o que é ter sucesso de verdade. Então, a ideia aqui é a gente mergulhar nos versos desse texto e ver o que ele tem para nos dizer. Bora lá. E já de cara o texto joga essa pergunta no ar. O que é que, no fim das contas, constrói uma vida segura? Pensa bem, essa é uma questão que todo mundo se faz, não importa a época ou lugar. Em que a gente aposta as nossas fichas para ter estabilidade, para ter um propósito? E o Salmo, ele vem com uma resposta que, olha, pode ser bem inesperada. Bom, a primeira parte do Salmo vai direto num ponto bem forte, o limite do nosso próprio esforço. Sabe, ele bota uma lupa no valor do trabalho, quando a gente acha que só ele basta para construir nossa segurança. E olha só como ele começa, com duas metáforas muito fortes: o construtor de uma casa e o guarda de uma cidade. Pô, isso representa duas necessidades super básicas que a gente tem até hoje, né? Ter um teto sobre a cabeça e se sentir seguro onde a gente vive. Mas a palavra que se repete e que é o ponto central de tudo é essa aqui: em vão. É como se o poema dissesse, olha, só o esforço por si só não garante nada. E aqui a gente consegue ver essa ideia bem clara, esse contraste. De um lado tá lá, o esforço humano, sozinho. Edificar a casa, guardar a cidade. Do outro lado, as mesmíssimas ações, só que com um alicerce diferente, um fundamento divino. A grande sacada do texto é que a eficácia do trabalho não está no ato de trabalhar, mas na base, na fundação de tudo. E essa ideia continua, fica ainda mais forte. Essa expressão pão de dores, nossa, ela é perfeita, né? Descreve exatamente aquele trabalho movido pela ansiedade, sem parar. Aquele esforço que, em vez de alimentar, só drena a gente. E aí, em total contraste, o Salmo fala do sono, o descanso. E não como se fosse fraqueza ou tempo perdido, mas como um presente mesmo. Um sinal de que se pode confiar. Então, tá. Se o trabalho ansioso é inútil, qual é a alternativa? O que o texto propõe no lugar disso? É aqui que a coisa toda vira. O foco muda completamente. Sai daquilo que a gente tenta construir na marra e vai para aquilo que a gente pode receber. E para a gente sacar a mensagem principal do Salmo, a gente precisa entender essa palavra, herança. Porque quando o texto fala isso, ele está virando o conceito de cabeça para baixo. Não é sobre dinheiro, não é sobre casa, não é sobre bens. A ideia aqui é de algo muito mais profundo. É um presente, uma bênção, que não vem do nosso esforço, não é conquistado. E é aqui, nesse versículo, que o Salmo revela o que é essa herança. Os filhos. Eles são apresentados como o verdadeiro prêmio, a recompensa divina. Lembra do pão de dores que a gente viu antes? Pois é, o contraste é direto. Enquanto um é o resultado do nosso esforço ansioso que só cansa, o outro é descrito como um presente, um fruto, que não vem do esgotamento, mas de uma bênção. Chegando na parte final, o Salmo lança a mão de uma última metáfora, e essa é, talvez, a mais poderosa de todas para explicar o propósito dessa herança tão diferente. A imagem é essa, simples e direta. Filhos são como flechas. Mas o que isso quer dizer na prática? Com certeza, é uma ideia que vai muito além de ter alguma coisa. Aponta para potencial, para propósito. Imagina só, uma flecha na mão de um guerreiro. Não é um objeto parado, né? Ela tem potencial, tem direção, tem poder. Ela aumenta o alcance, a influência de quem atira. É exatamente assim que o Salmo enxerga o legado, os filhos, como uma força ativa que projeta segurança e força lá para o futuro. E aqui a gente vê em detalhes para que servem essas flechas. Primeiro, elas são força, né, na mão de um homem poderoso. Depois, elas são preparo, abundância, enchem a aljava. E por último, elas dão segurança, dão respaldo público. Essa parte de falarão com seus inimigos à porta é genial. A gente tem que pensar que no mundo antigo, a porta da cidade era tipo o centro de tudo, o fórum, o tribunal, o lugar onde as decisões eram tomadas. Então, ter filhos adultos e respeitados para te defender ali era como ter a melhor defesa possível e uma reputação que ninguém podia atacar. E é aqui que tudo se conecta, sabe? O argumento do Salmo se fecha de um jeito brilhante. Aquela busca por segurança que começou lá com a ideia de construir a casa, de proteger a cidade, ela encontra a resposta final. E a resposta não está no esforço solitário, mas na força de um legado vivo que avança para o futuro. E para a gente fechar, fica essa provocação. Pensa só, na nossa cultura que vive correndo, valorizando o esforço constante, a produtividade a qualquer custo,
Como é que a gente pode redefinir o valor das coisas? Como é que a gente pode olhar para esse poema antigo e talvez repensar o valor do descanso e a importância de construir um legado que realmente signifique alguma coisa? Fica aí a reflexão.